coisas que a faculdade não te ensina que você tem que saber. Na verdade, verdadeira, tem várias coisas que a faculdade não ensina pra gente. E que a gente vai descobrir só depois que a gente começa a nossa vida profissional. A faculdade, gente, ela é essencial, ela que vai fazer a nossa formação, tudo mais, mas parece que é uma coisa assim, quando a gente está lá, são 5 anos de faculdade de arquitetura, né? Quando a gente está lá, a gente tem a gente tem uma noção do que vai ser, mas depois, quando você forma, você fala, meu Deus, tanta coisa que eu tenho que saber e eu não aprendi lá. Eu vou falar de apenas 3 coisas que eu vi diferença, sabe? Assim, quando eu saí da faculdade e me formei, quando eu me formei, comecei a trabalhar, são 3 coisas que, para mim, fez diferença. Não vou falar de executivo, porque o executivo, gente, é uma coisa assim, que nem adianta falar aqui, mas a gente não sabe fazer executivo na faculdade, né? A gente não aprende a fazer um projeto executivo como a gente deve fazer mesmo. Então, esse daí eu vou até pular, porque é um assunto assim que eu já falei 1000 vezes para vocês, né? A gente não sabe a ordem do projeto, a gente não sabe como representar, enfim, é tudo. Eu não sabia fazer um monte de coisa, pontos hidráulicos, elétricos, ponto de ar-condicionado, até uma paginação de piso, que é uma planta mais simples, a gente vê na faculdade, mas a gente não vê e não aprende as informações necessárias que a gente precisa colocar ali, como tipo metragem quadrada, a gente não sabe se vai ter, se tem que colocar aquela porcentagem de quebra, enfim, né, gente? É um monte de coisa que a gente só vai ver depois que forma. E aí bate um desespero total, né? Oi, Naná, bom dia. Amiga, manda aí a live pro povo. Primeira coisa, gente, que é uma coisa assim, que na minha faculdade, eu não sei na de vocês, era uma coisa que era muito exigida de nós quando a gente fazia um projeto, na aula de projeto. Era sempre assim, a gente apresentava o projeto ali para o nosso professor, né? Que a gente tinha a orientação, né? E aí era a primeira pergunta que eles me faziam, assim, na hora que eu ia apresentar meu projeto. Ou numa apresentação lá do trabalho, né? Era a primeira coisa. E aí, o que eu percebi? Que eles estavam tão preocupados com isso que o restante, representação, se aquilo ali ia funcionar, se aquilo ali existia, eles não estavam nem aí. Então, qual que era a pergunta? Que eu não sei, quem tá aí pode arriscar. Qual é a pergunta que, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade de projeto, tá? Qual é a primeira pergunta que o seu professor te faz? Ou o seu professor, ou a banca, enfim. Ou o seu orientador. Qual é a primeira coisa que ele te pergunta? Você lembra, amiga? Você lembra, Ana? A Nana formou comigo. E aí a gente cria aquela coisa na cabeça de que aquilo é importante, e quando você forma, realmente é importante, mas aquilo ali não é nada perto da realidade de um projeto. Oi, Pri, sabe qual era a primeira pergunta? Qual é o conceito do seu projeto? Não era qual é o conceito do seu projeto? Não era ou não é? Não sei quem está aí na faculdade ainda, está estudando. Não qual é o conceito? Gente, todas as vezes que eu ia conversar sobre o meu projeto com o meu orientador e apresentar um projeto, a primeira pergunta: qual é o conceito do seu projeto? Tá, legal. A gente estuda arquitetura, a gente estuda os arquitetos, né, que fizeram história, são maravilhosos. É isso aí, Cristiane, é o conceito. E aí, gente, o que acontece? Super é legal, realmente a gente tem que fazer a nossa arquitetura, não fazer por fazer. É legal esse negócio de conceito, partido, enfim, todas essas palavras que a gente aprende na faculdade. Só que a gente fica muito envolvido nisso, né? Quando a gente está lá estudando, a gente fica muito preocupado. Qual é o conceito do projeto? Só que assim, a gente esquece que aquele projeto tem outras coisas muito importantes também, paralela ao conceito. Então, a gente tem que saber se aquilo ali vai funcionar, se aquilo ali vai dar para ser construído ou não, se aquilo ali é prático. Eu lembro, quando eu estava fazendo a disciplina de projeto do terceiro ano da faculdade, eu tinha uma professora maravilhosa. Mas ela era uma professora de. Ela era professora, ela não tinha um escritório, ela não tinha a vivência da prática ali do dia a dia. Então, realmente, ela era muito conceitual.
E aí a gente fez no terceiro ano era residência, né? Eu fiz o projeto e era sempre o conceito, conceito, conceito. E aí, menino, meu projeto foi virando uma loucura, sabe? Assim, foi ficando legal, mas era uma coisa que não dava nunca para existir. Era um telhado que não existia, eram as telhas que não existia. Ela falava, podia colocar uma telha que não sei o que desenrola. E aí aquilo vai virando uma coisa que depois que você forma, você não vai usar aquilo. Você tem que saber o que existe, o que tem no mercado, se é acessível, valor, enfim, que o seu cliente vai poder fazer, né? Então, assim, era uma coisa que eu ficava muito preocupada durante a faculdade, com esse tal do conceito do projeto, né? Mas não é isso que vai fazer você vender seu projeto depois que você está formado. Depois que você forma, quando você começa a pegar projeto, você tem que pensar em outras coisas. Pode até ter o conceito e tal, mas você tem que lembrar da funcionalidade daquele espaço, da praticidade, da beleza, sim, se ele vai ser executável, se existe o que você está propondo, entendeu? Então, isso, gente, é uma coisa que a gente não aprende, que a gente tem que ficar só ali preso ali naquele negócio do partido do projeto, e parece que quanto mais o conceito é louco, fora do normal, mais legal, mais nota alta você vai ganhar, tá? Então, assim, eu, pelo menos lá na faculdade, eu tive professores incríveis, gente. Oi, Diane, tive professores incríveis na faculdade. Só que assim, tive professores que eram muito dessa linha conceitual, e quando eu cheguei no quinto ano e eu tinha que escolher o meu orientador, eu escolhi um professor que tinha um escritório. Essa foi a minha linha de pensamento, assim, cada um trabalha de uma forma, cada um é de um jeito, sabe? Não que o orientador que não tivesse escritório não ia ser legal. Oi, Diane, tá boa? Que bom que você tá aqui. Diane, minha ex-chefe. Então, eu escolhi um professor que tinha a prática também, sabe? Porque eu queria fazer um projeto que pudesse existir um dia. E eu sonhava de ver meu TCC construído, vocês acreditam? Tanto que o terreno que eu escolhi lá na minha cidade, ele, ele compraram o terreno e fizeram um supermercado. Eu quase morri quando eu vi, porque eu sonhava de ver meu TCC lá. E aí eu fiz um projeto realmente que dava para ser construído. Então ele tinha conceito, né? Porque tinha que ter para eu formar e tudo mais, só que eu queria que ele fosse real, entendeu? Então, para mim, assim, o meu orientador foi maravilhoso, porque ele tinha prática, ele sabia como era o dia a dia, e aí eu já comecei a ver ali como era ter um escritório de arquitetura, né? Porque o TCC você fica com seu orientador na maioria do tempo, né, do último ano, então já foi muito legal para mim. Então tá, gente, então é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, a faculdade não ensina pra gente, mas que a gente tem que saber que o conceito não é tudo, ele é legal, é massa, mas ele não vai fazer você vender seu projeto, ele não vai fazer aquele negócio ficar de pé e seu cliente construir, enfim. Legal, gente. Mergulhem no conceito, mas pensa na realidade. A Má entrou, oi Má. Má também formou comigo. Estou falando, Má, quando a gente estava na faculdade, dos nossos projetos que tinham que ter conceitos. Conceitos, conceitos e partido, e a gente não se preocupava, não sabia, né? Como que se aquilo ali ia ficar de pé, se ia dar para executar ou não, né? Enfim. Outro detalhe, gente, que a gente não aprende na faculdade e que você só vai descobrir quando você começa a projetar. E às vezes você começa a projetar e você só vai descobrir depois que você já até entregou o projeto. A gente não aprende que a gente tem que aprovar o projeto na prefeitura, na administração, aqui em Brasília, administração. E nem é assim, às vezes você sabe que tem que aprovar, mas você não sabe quando você tem que aprovar, porque não é todo projeto que você aprova, tá? Não são todos. A Diane foi minha chefe, eu não sei se a Diane já saiu, na administração de Brasília, e eu aprendi a aprovar projeto lá com a Diane. Nossa, Diane, se você estiver aí, dá um grito. Não é, Má? Gente, a gente ia fazer projetos, né, Má? Que era assim, a primeira coisa que a pessoa perguntava, que a professora perguntava lá para nós. Qual é o conceito do projeto? Qual é o conceito? Qual é o conceito? Qual é o partido? Era só isso. Aí, quando você forma, conceito não vem de projeto.
Você não sabe se é funcional, se é prático, se vai ser executável, né? E a aprovação, gente? Eu vou contar para vocês como que foi comigo. Eu trabalhei, eu estagiei. Ninguém me falou no estágio que eu tinha que aprovar projeto, não, porque eu nem chegava nessa parte, nem via que eles estavam fazendo projeto legal para aprovar. Ok, beleza, tudo bem. Trabalhei na prefeitura, só que em outro setor, também não sabia de aprovação de nada direito. Quando a gente está na faculdade, a gente sabe que a gente tem que pegar as normas para fazer o projeto dentro da norma, mas você não sabe que você tem que dar entrada, o que você tem que desenhar. Gente, isso é um absurdo. Eu acho que a gente tinha que aprender a aprovar projeto na faculdade, porque a gente fica totalmente perdido, perdido. Aí, beleza, formei e fui trabalhar no escritório de arquitetura. Gente, eu trabalhei 1 ano e meio nesse escritório. E eu não aprendi, ninguém me ensinou lá como fazer um projeto para aprovação. Eu nem via os projetos indo para a administração para ser aprovado. Não sei, não sei, não sei, enfim, né? Beleza. Quando eu saí desse escritório, foi porque eu resolvi estudar para concurso público. Eu acho que eu já contei essa história. Gente, eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei em vários lugares, setores de arquitetura e já quis ser funcionária pública na área de arquitetura. Então, eu estudei 1 ano para concurso público da área de arquitetura. Beleza. Aí, passou 1 ano, eu falei assim, gente, eu vou ter que voltar a trabalhar, porque eu resolvi casar. Eu falei, como é que você casa sem dinheiro, né? Então, eu vou voltar a trabalhar. E aí foi quando eu comecei a distribuir currículo e eu entrei na administração de Brasília. A administração é como se fosse a prefeitura da sua cidade, tá? E aí eu entrei lá para trabalhar no setor de aprovação de projeto. Eu entrei para analisar projeto, para aprovar projeto, sendo que eu nunca tinha aprovado um projeto, eu não sabia nem para onde que eu ia. Aí que eu fui aprender. Ou seja, com 2 anos e meio de formada. Ou 3 anos, por aí. Caramba, gente, quando eu vi tudo que eu não sabia até aquele momento, eu fiquei boba. Então, gente, é um trem que a gente não aprende na faculdade. Aprovar projeto. Aí eu descobri quando a gente tem que aprovar. Não são todos os projetos que você vai pegar que você vai ter que aprovar, tá? Qual é o momento de você dar entrada nessa aprovação de projeto? O que você tem que apresentar na administração ou na prefeitura para você aprovar o projeto? E, gente, se você não tiver um projeto aprovado, ele pode ser construído. E a gente não aprende isso na faculdade. Quem tá aqui que aprendeu? Só me conta, porque nós, né, não tivemos isso assim. Aprender o passo a passo de aprovação de projeto. Nós não aprendemos isso. E aqui em Brasília, por exemplo, projeto de interiores. Dependendo do que você for fazer nesse projeto de interiores, você não tem que aprovar. Eu não sabia também. Então, enfim, eu aprendi na marra. Aí eu aprendi lá dentro da administração. Eu tive um colega de profissão, né, o João, que é arquiteto, que ele me ensinou tudo, junto da Diane, que era minha chefe, que estava aqui na live. A Diane era gerente lá do setor e eu era analista. Então, João e Diane me ensinaram do zero como aprovar. E aí eu fiquei lá um tempão e foi maravilhoso para mim. Então, outra coisa que a gente não aprende na faculdade e que eu acho que a gente tinha que ter uma aula só de aprovação de projeto. Mesmo que cada lugar tenha a sua legislação, a gente tinha que aprender pelo menos a legislação da cidade que a gente está morando, sabe? Para você não sair de lá totalmente perdido. Porque, gente, é um desgaste muito grande. Quando você começa um projeto, você já tem que saber tudo que você precisa para aprovar aquele projeto. Para você já antecipar problema, para você já antecipar para o seu cliente qual vai ser o processo. E aí, a gente não sabe nada disso, parece que a gente fica perdido igual o cliente. Igual hoje, saindo da nossa live, eu tenho uma reunião hoje. Amanhã eu vou descansar, amanhã sábado eu vou descansar. Mas hoje eu ainda tenho uma reunião de uma casa que nós vamos começar a fazer o projeto. E eu vou lá ver o lote hoje pela primeira vez, né? Aí eu já peguei, como agora eu já tenho experiência, né? Já tô com a norma do condomínio, já tô com as normas lá do local, então eu já sei o que pode ser feito e o que não pode. E aí é outra coisa, então eu já vou para uma reunião, já vou lá ver o lote com os meus clientes preparada, coisa que eu não sabia quando eu saí da faculdade, tá?
Ok, então é a segunda coisa, são coisas que eu acho super importantes, gente, e são perrengues que eu passei depois que eu me formei, tá? São super perrengues, porque, ó, eu ficava apegada ao conceito do projeto, e isso não é tudo, né? Não é, igual a Má falou, não funciona como na faculdade a nossa vida real de arquiteto. Dois, aprovação de projeto. Foi outro perrengue que eu passei depois que eu formei e quando eu descobri tudo que eu tinha que fazer para aprovar um projeto, eu fiquei, oi? Oi? Graças a Deus, eu caí lá na administração de paraquedas para trabalhar e aí aprendi, tá? E a terceira coisa, o terceiro item que eu vou passar para vocês, que envolve, né, um pouco do nosso projeto executivo, enfim. Quando a gente forma, lá na faculdade, a gente vê várias matérias, né? Tipo estrutura, é, a parte de projeto, história da arte, história da arquitetura, tanto de história, né, que a gente vê, eu amava. História da arte, história da arquitetura, era muito bom. Oi, Pati! Que mais que a gente vê, gente? A parte de cálculo, é, de desenho, tem um monte de coisa, né? Só que quando a gente forma, essas coisas são importantes para construir o profissional. A gente precisa entender de onde que veio a arquitetura, né? Como nasceu tudo. A gente tem que entender todos os estilos, qual foi a época que aquele estilo nasceu, onde que ele nasceu. Tudo isso é importante. A gente estudar a história dos arquitetos, né? Como eles pensavam os projetos, a linha que cada um seguia. Muito maravilhoso. Perfeito. Mas quando a gente forma, a gente descobre que a gente tem que saber muito mais. A gente tem que saber de mais umas 20 áreas que você não sabia que você tinha que saber. Ao rolo. Por quê? A gente, quando faz um projeto, a gente tem que entender quase um pouco de tudo. Você não é obrigado a saber tudo de tudo, mas pelo menos você tem que ter uma noção. Do que eu estou falando? Você tem que ter uma noção de como trabalha o pessoal da marcenaria, como trabalha o pessoal da marmoraria, como trabalha o pessoal de piso. Ontem mesmo eu mostrei nos stories o piso vinílico, a instalação. Você tem que ter uma noção de como que vai instalar um piso vinílico, porque seu cliente vai te perguntar, né? Qual é o preparo? Você tem que ter noção de revestimento, você tem que ter noção de iluminação, você tem que ter noção dos materiais, você tem que ter noção de argamassa. São assim, gente, eu não sei quantas frentes tem que a gente toma conta, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas aí quando você sai da faculdade, quando você se forma, você descobre que você tem que saber um pouco de cada área para você poder detalhar um projeto, para você poder especificar, para você poder conversar com o seu cliente, conversar com os fornecedores, tá? Então, assim, eu falo que a gente ter projetos, ideias incríveis já é metade do caminho para a gente ter um projeto legal, né? Assim, você ter ideias, você ser um bom arquiteto, um bom design de interiores, ótimo. Mas e aí, como que funciona isso? Qual o material que eu posso colocar nessa estrutura? Eu vou fazer estrutura metálica? Eu vou fazer alvenaria? Então, tudo isso são coisas, gente, que a gente não aprende na faculdade, sabe? A gente não entra em cada detalhe. Eu não sei como é na faculdade de design de interiores, porque eu fiz arquitetura, né? E eu tinha um sonho de fazer design de interiores, para ver se eu ia aprender isso, sabe? Você saber um pouco de cada área para facilitar. Porque no de arquitetura a gente não sabe. A gente tem que saber um pouco de tecido, de cabeceira, de cortina, qual é a melhor prega? Assim, estou falando dos projetos de interiores, projeto de arquitetura, tem mais um monte de coisa, a questão também estrutural, caixa d'água, nível, assim, são muitos detalhes que a gente vai descobrir depois que a gente forma, que a gente tem que estar dentro, né, dessas coisas, de saber um pouco de cada coisa. E como que a gente aprende isso, gente? É no dia a dia mesmo, é na hora de pegar projeto, na hora de especificar, você vai lá e você conversa, você tira dúvida, e aí a gente vai aprendendo assim, tá? Então, assim, é uma infinidade de informação. Eu falo, eu até brinco, se eu pudesse fazer o currículo da faculdade, eu faria um currículo, uma grade, né, curricular totalmente diferente. Eu lembro que quando eu estava lá estudando, tinha uma colega da nossa turma, da minha turma, que ela já trabalhava na área.
tá? Ela não era formada, mas ela já trabalhava na área. E ela era mais velha. Pensa só, a gente tudo com 18 anos, ela era mais velha, eu tinha filho já maior, assim, tal. Gente, ela ficava passada com as coisas que a gente estudava. E eu não entendia na época, né? Mas ela ficava assim, tipo, umas aulas que não tinha tanta necessidade e tanta coisa que a gente não aprendia na faculdade, né? Tanta coisa que a gente é, tinha que saber para você fazer um projeto, para você sair seguro, sair confiante, porque aí você cai no mundo, quando você termina a faculdade, você cai num mundo que você fala assim: meu Deus, para onde que eu vou? Gente, eu falei 3 itens aqui, tirando um monte de coisa, tirando que você tem que saber apresentar um projeto, você apresentar um projeto lá na sua banca do TCC, na faculdade, às vezes você não aprende, você chega lá e apresenta, né? Mas a gente não sabe como apresentar um projeto, a gente não sabe como fazer a proposta, como fazer um contrato, tem uma infinidade de coisas que a gente não aprende e a gente só vai aprender quando a gente precisa, quando chega na hora daquilo ali, na hora de fazer a proposta para o cliente, você fala: meu Deus, como que eu faço essa proposta agora? Eu não aprendi isso na faculdade. Aí você sai correndo atrás de gente para te ajudar, amigo mais velho, já arquiteto, e vira aquela loucura, né? Então a gente sai totalmente despreparado, sim, para a nossa vida real de profissional. A gente sai totalmente despreparado. A gente sai com uma ideia é, de que a gente tem que ter um projeto conceitual, bonito, não sei o quê, mas é isso. E cliente, a gente não aprende a vender o projeto, a gente é vendedor, a gente, além de arquiteto e design de interiores, nós somos empresários, a gente não aprende como que tem que administrar um escritório, porque quando você começa, você é sozinho, né? Então você não aprende como que você vai fazer aquilo ali crescer. Então, é uma infinidade de coisas. Só que hoje que eu contei para vocês 3 itens que realmente fizeram muita diferença na minha vida profissional. A questão de eu entender que o conceito do projeto não é tudo. Não é tudo. Que eu tinha que saber como que aquilo ali ia ficar em pé. Se meu cliente ia ter dinheiro para pagar aquilo. A segunda coisa, a aprovação de projeto. Eu, mesmo formada trabalhando, ninguém me ensinou a aprovar um projeto. Eu só fui aprender, graças a Deus, que eu caí de paraquedas dentro da administração de Brasília. Eu nem sabia o que eu ia fazer direito. Você vai analisar projeto para aprovação. E aí, é isso. Gente, as normas. Pelo amor de Deus. E eu falava, gente, como que ninguém nunca me ensinou isso? Eu tinha quase 3 anos de formada. Enfim, aí você vê, é realmente sai todo mundo igual, gente, sai todo mundo despreparado mesmo, tá? Eu lá analisava o projeto, então os arquitetos levavam os projetos, nem eles também não sabiam, então eu não sabia, eles não sabiam, aí eu tive que aprender, porque eu estava trabalhando, né? Eu estava do outro lado ali do balcão, eu aprendi tudo, analisar, e aí eu passava para eles, então a gente sai meio que todo mundo no mesmo barco, despreparado, né? E a outra coisa é tantas frentes que a gente tem que saber, que a gente é obrigado a saber. Eu sou arquiteto, eu sei fazer projeto. Eu entrego o projeto e aí se vira aí para executar. Engenheiro que se vira, marceneiro que se vira, marmoraria, eu quero essa bancada redonda. Não, não, não quero saber. Não é assim. Você tem que saber conhecer os materiais, conhecer como que faz as coisas. Gente, sempre que eu posso, eu pego o telefone do marceneiro. Ai, como que faz isso? Ai, como que faz aquilo? Como que quem faz esse encaixe? Porque isso vai fazer com que o meu projeto tenha uma qualidade. Que o meu projeto seja um projeto que, na hora de executar, não tenha tantos problemas. Certo?